Uma luzinha que fica verde, deixa eu ver. Não. É aqui. Não. Eu vou com isso. Boa noite a todos, que a paz do Mestre Jesus esteja conosco, que essa mesma paz seja uma constante em nossas vidas. Falar na noite de hoje da lei de trabalho, como nossa irmã já apresentou, né? Está na parte terceira do Livro dos Espíritos e é de fundamental importância que principalmente o trabalhador espírita tenha consciência dessa lei, tenha entendimento sobre ela e saiba como colocá-la em prática, como pôr essa lei no seu dia a dia, como fazer com que essa ferramenta de progresso, de elevação moral, possa ser utilizada constantemente por nós. Jesus, ele falava que, ele falou, né, que meu pai trabalhou e trabalha incessantemente. Olha, Deus trabalha incessantemente, né? Então a gente já vai ver aí que aquele descansou no sétimo dia não é para ele, né? Talvez se aplique até para a gente trabalhar, cansou o corpo, dá uma descansada, porque a gente está no corpo físico, não é isso? E alguns espíritos também precisam de descanso, mas Deus não. Deus não. Então Jesus fala que Deus trabalha incessantemente. Então quem somos nós para não trabalharmos também? Não é verdade? Então, com o tema de hoje, como eles já é um convite por si só, né? Quando a lei de trabalho nos impulsiona a utilidade na criação. Quando nós estamos dispostos a realmente a trabalhar, a fazer com que esse trabalho seja algo útil, porque tem a movimentação que nós fazemos, e eu costumo frisar bastante isso, em relação ao que nós fazemos no nosso dia a dia, precisa ser algo útil, de elevação moral, elevação intelectual ou elevação espiritual. Se o que a gente faz não está enquadrado dentro desses três pontos, nós estamos perdendo tempo. Compreende? Se a gente não está evoluindo moralmente, né, nos trabalhos do bem, nas ações que nós vamos fazer na coletividade, se nós não estamos evoluindo intelectualmente, buscando conhecimento, estudando cada vez mais, não só a doutrina espírita, né, mas tem conhecimento, muito conhecimento útil lá fora, tá? E a elevação espiritual, essa conexão com Deus. Se o que nós fazemos no nosso dia a dia não nos eleva moralmente, espiritualmente e intelectualmente, nós estamos perdendo tempo. Precisamos analisar como é que está a nossa vida, o nosso dia a dia, as nossas ações, os nossos moldes de trabalho. Compreendem? Porque precisamos estar aqui muito atentos para o que é a nossa encarnação, para o que ela serve, né? Qual é a serventia de eu estar aqui encarnado no ano de 2024, com X idade, morando em tal bairro, participando de tal congregação religiosa, entende? Então, nós precisamos ter esse conhecimento para que a gente possa aplicar no nosso dia a dia o trabalho de forma útil para a nossa evolução moral, para a nossa evolução intelectual e a nossa evolução espiritual. Se as três forem trabalhadas na encarnação, maravilha, mas se a gente escolher uma pelo menos,
já estamos caminhando muito bem. Compreendem? Então, precisamos dar uma finalidade útil às nossas ações. E aqui vem uma pergunta muito interessante para que a gente possa já iniciar o nosso estudo. Deixa eu botar. É esse aqui mesmo. Pronto. Vira para lá. O que é o trabalho? Aí, para os espíritos, toda ocupação útil. Mas aí a gente vai para o dicionário, aí você vai ver aqui, ó, atividade humana que envolve esforço físico ou mental, realizada com o propósito de gerar resultados, seja na produção de bens ou serviços. É a mesma coisa que os espíritos falaram. Entende? Qualquer ocupação útil, isso é o trabalho. E aí, para o trabalhador espírita, qual é o meu papel na casa espírita? Eu desempenho bem? Eu me dedico ao trabalho da casa? Eu estou lá quando sou requisitado? Quando eu me comprometi em fazer tal atividade, eu estou lá, presente, né? E de que forma eu estou lá? Como é que está a minha mente? Ela está presente com o meu corpo? Né? Porque a nossa mente, ela vaga, ela viaja, né? Ela pode ir para diversos lugares, mesmo o corpo estando aqui, ouvindo Lázaro. A nossa mente pode estar em diversos lugares, não é verdade? Então o trabalho é toda ocupação útil. Varrer o centro, arrumar as cadeiras, recepcionar as pessoas lá embaixo, isso é um trabalho útil para a casa, não é? Participar da entrega de farnel, de sopa, as caravanas, as visitas às instituições de caridade, isso é um trabalho útil também, não é verdade? E o nosso trabalho remunerado, que é o nosso dia a dia, nas empresas, ou na nossa empresa, ou no nosso trabalho como autônomo também, não é verdade? Então, esse trabalho também, ele é para um fim útil, porque nós precisamos ainda do dinheiro, não é verdade? Precisamos nos manter, nos alimentar, nos vestir, e tudo isso é trabalho material. Nós vamos falar dele aqui também, e é extremamente importante para nós. Sabe? É extremamente importante. Ele vai ser o molde principal da nossa vida? Não, não tem necessidade disso. Alguns irmãos ainda colocam isso à frente de tudo e de todos. Compreende? O ganho do dinheiro à frente de tudo e de todos, independente do que aconteça com o outro. Mas nós, que já entendemos um pouquinho, que já assistimos 2 doutrinárias, né? Já estamos numa palestra aqui assistindo, já sabemos que não deve ser dessa forma, que precisamos priorizar outras coisas, que precisamos priorizar a importância que tem a nossa encarnação, o trabalho que precisa ser desenvolvido e desempenhado na nossa encarnação. E aí vem essa pergunta aqui, ela é do espírito Miramês. O trabalho está sendo um fardo ou um meio de progresso? Aí vamos para o trabalho remunerado, né? Como é que a gente acorda de manhã? Vai de novo. Numa segunda-feira como essa, ônibus cheio, metrô, que agora todos os ônibus vão para o metrô, né? Metrô lotado. Aí tem gente que também pega o BRT cheio. Quando não está chovendo, está fazendo muito calor, que a gente está numa cidade abençoada, não é verdade? Então, como é que a gente acorda na segunda-feira? Eba, vou trabalhar! Vai trabalhar. Né? Então a gente precisa avaliar.
Está sendo um fardo o trabalho ou um meio de progresso? Compreendem? Isso a gente precisa ter muito bem centrado na nossa mente. O trabalho que eu estou desempenhando, seja ele qual for, ele está sendo um fardo para mim? Está pesado trabalhar? Eu acordo na segunda-feira já estressado para ir trabalhar? Ou ele está sendo uma ferramenta de progresso para mim? Tá? Porque Jesus falou, né? Leve é o meu fardo, suave é o meu jugo. Por mais que o trabalho seja penoso, se a gente coloca Jesus na frente, ele fica leve e suave. Por mais difícil que seja o trabalho, se a gente coloca Jesus na frente, ele vai ficar leve e suave. Foi isso que o Cristo nos falou. Leve é o meu fardo, suave é o meu jugo. Para que a gente possa progredir aonde a gente estiver. Chico fala que aonde tiver um espírita é local de trabalho. Por quê? Porque Jesus tinha dito lá atrás: orai e vigiai sempre, para que não caia em tentação. Uma mente que está sempre vigilante, uma mente que está sempre em oração, vai estar conectada com espíritos superiores. Todo e qualquer papel que esta mente vier desempenhar será suave e será leve, assim como Jesus falou. Vou voltar a perguntar: o trabalho está sendo um fardo ou um instrumento de progresso? O trabalho na casa espírita está sendo um fardo ou um instrumento de progresso? Eu estou vindo para a casa espírita com o coração sabendo que eu estou indo para lá para desempenhar o meu papel, o meu melhor papel, para que eu possa realmente progredir. Eu adquiro as informações que eu adquiro dentro da casa espírita e utilizo lá fora da melhor forma que eu compreendi, do jeito que eu consigo ainda fazer, porque sim, eu tenho as minhas limitações, não é verdade? Nós temos ainda as nossas limitações. Como nós vamos aplicar lá fora? Compreende? Para que este trabalho seja, como Jesus falou, leve e suave. Não é verdade? Então, o trabalho precisa ser um meio de progresso. Como os espíritos foram perguntados, né, sobre o trabalho, eles responderam: é toda ocupação útil. Precisa ser uma ocupação útil, mas não um fardo, não um peso nas nossas costas. Precisa ser uma ferramenta de progresso. E aqui ele fala: o trabalho é uma lei natural, indispensável à evolução e ao bem-estar, refletido-se em todas as formas de vida. Tudo que Deus criou trabalha e se movimenta. Tudo que Deus criou está em constante movimento. Tudo. Pararam para analisar? A gente vai ver uma pedra lá, será que aquela pedra não está se movimentando? Tem vida ali dentro, microscópica, que a gente não consegue ver. Está se movimentando. O ar está passando aqui na nossa frente, a gente não está vendo, tem vida, está se movimentando. A terra está girando, mesmo com a gente aqui em pé, ó, ela está girando, e em alta velocidade, mas a gente não percebe, não é verdade? Só se olhar para o céu, ver o dia e a noite mudando, não é? Então tudo se movimenta, tudo trabalha. Precisamos estar muito bem convictos de que nós estamos inseridos na natureza. Nós não estamos à parte dela. Nós somos parte da natureza. Estamos inseridos nela.
Então tudo na natureza trabalha. Tudo na natureza se movimenta. Tá? Então precisamos estar atentos a isso. Mais que uma atividade material, deve ser realizado com amor, alegria e propósito, promovendo o progresso moral e espiritual. Aqui, como Jesus ensinou, o compromisso com o trabalho consciente, valorizando a dedicação e a constância. Não é fazer uma vez, já fiz. Não, é constante. O trabalho no bem que Jesus nos convida a fazer, ele é constante. Precisa ser uma ferramenta tão bem utilizada que a gente vai fazer como se estivesse respirando. Nem percebe, só faz. Não é verdade? Só faz. A gente vai fazer a caridade, o bem ao próximo. Nós vamos ser muito mais fraternos se cada vez mais nos esforçarmos a trabalhar desta forma, com compromisso e com constância. Ser aquela ferramenta muito bem utilizada, aquela ferramenta do Cristo, de estar pronto para o trabalho quando ele surgir. Porque a todo momento nós temos oportunidades, incontáveis oportunidades de fazer o bem. Estamos aproveitando elas? Todas elas? A todo momento nós somos convidados a fazer o bem ao próximo, a ajudar um irmão, seja com a palavra, com uma oração, com um bem material, o que seja, nós somos convidados a fazer. Tá? Porque se não estivéssemos prontos e aptos para fazer, certamente não chegaria para a gente. Quem aqui consegue fazer o que Irmã Dulce fez? Não chegou trabalho nenhum desse para vocês, não é verdade? Para mim também não chegou. Porque não estamos prontos. Tá? Madre Teresa de Calcutá, Divaldo Franco e tantos outros que fizeram e fazem ainda trabalhos grandiosos como esse. Mas dentro das nossas limitações, dentro do que está planejado para a nossa reencarnação, nós podemos fazer muito. Jesus já nos convidou a isso, né? Sede perfeito como perfeito é o vosso Pai Celestial. Como Deus é perfeito? Deus é perfeito na sua representação de amor por todo o universo. Nós podemos ser perfeitos na nossa representação aonde nós estivermos. Deus está em todo o universo, né? Nós não conseguimos ser perfeitos como Deus é, né? Com essa representação de todo o universo, mas podemos ser perfeitos aonde nós estivermos. Por isso Chico falou, aonde tiver um espírita é local de trabalho. Então vamos ser perfeitos aonde nós nos apresentarmos, para que aqueles que estiverem à nossa volta sintam a presença de Jesus, a presença de Deus quando a gente chegar. Num aperto de mão, num sorriso, num simples boa tarde, bom dia, boa noite. Sintam amorosidade no nosso falar, no nosso caminhar, na nossa presença. Compreendem? Esse é o verdadeiro papel. E aqui Miramês pegou pesado, né, nessa pergunta. O trabalho está sendo um fardo ou um meio de progresso? Para a gente levar essa pergunta para as nossas reflexões. E aqui, ocupações materiais e ocupações espirituais. Como ele traz aqui, o trabalho se divide em ocupações materiais e espirituais, ambas essenciais para o bem-estar humano e o aprimoramento das almas. As ocupações materiais, como a gente falou, né, sustentam a sociedade, enquanto as espirituais são cruciais para o crescimento interior. As materiais a gente já conhece, né? O trabalho material que vai nos render uma remuneração ou não, que também tem os trabalhos que a gente faz que não são remunerados,
Mas são úteis também, não é verdade? Que faz com que a sociedade cresça, tá? E os trabalhos espirituais é toda a movimentação que nós fazemos em prol do bem, em prol do outro, em prol da coletividade. Tá? Esses são os trabalhos espirituais que estão ali sendo manuseados, mas que vai fazer com que o outro cresça. E nós, principalmente nós, somos os mais beneficiados. E aí vai entrar como Jesus fala da questão da caridade, né? Como os Espíritos falaram, como Jesus entendia a caridade. Benevolência para com todos, indulgências e imperfeições alheias, perdão das ofensas. Uma oração, gente, é um trabalho espiritual. Uma mentalização que a gente emana energias positivas para uma pessoa é um trabalho espiritual. Compreende? Fora que Raimundo falou que vai ter agora, né, a reunião mediúnica, também é um trabalho espiritual. Mas todos nós, como Kardec mesmo falou, somos mais ou menos médiuns, não é? Tem a gradação, né? Mais ou menos médiuns. Então nós, com a nossa mediunidade, independente do nível que ela esteja, se nós nos direcionarmos ao trabalho do bem, em prol do outro, nós vamos estar trabalhando para a espiritualidade. Muitas das vezes, atendendo uma oração de um irmão que queria nada mais, nada menos do que um ombro amigo, um alimento, um cobertor. Olha quanto trabalho tem e quanta oportunidade aparece para a gente, para que a gente possa fazer, né, no nosso dia a dia, na nossa vida, e o quão nós desperdiçamos. Quantas oportunidades passam na nossa frente e a gente não se utiliza dela como ferramenta para o nosso crescimento, tá? A lei de trabalho está aí, lei de trabalho. É uma das leis morais. Ela é lei natural. Ela está aí, precisa ser feita. E dentro disso aqui, né, o trabalho maior que nós vamos ter é o de educar a nós mesmos, de olhar para nós, identificar quais são as nossas mazelas e educá-las. Mas o ponto principal nisso é identificar as nossas potencialidades. Porque sim, nós já reencarnamos inúmeras vezes, já caminhamos alguns passos, já temos coisas boas, uma bagagem boa também. E dentro desta bagagem, nós vamos encontrar ferramentas para educar aquelas que ainda não conseguimos tratar. Isso é um ponto muito importante para que a gente possa entender quem verdadeiramente nós somos. Qual é o nosso papel dentro desta sociedade? E se perguntar o porquê eu estou aqui, o porquê da minha família, o porquê das dificuldades ao qual eu enfrento. Esse tipo de pergunta faz com que a gente se conheça e entenda que precisamos evoluir, que precisamos nos melhorar. E isso é busca incessante. Esse melhoramento moral é individual, independente do outro, independente do que aconteça com o outro. Nós, individualmente, precisamos nos modificar, sermos pessoas mais pacientes, sermos pessoas mais amorosas. Entender isso é um ponto que
toca às vezes e se torna difícil de se entender sem enxergar a reencarnação. Se nós olharmos o prisma com a visão única e exclusiva da vida única, fica muito difícil o indivíduo interiorizar e perceber que ele precisa melhorar-se, não para o outro, mas para si próprio, para que ele possa ter o entendimento sobre as coisas que acontecem com ele e ter aí a consolação que Jesus prometeu. Porque é através deste trabalho de melhoramento moral, de trabalho espiritual íntimo, é que o indivíduo vai ter a percepção de diminuição do seu sofrimento. Quando nós entendemos isso, fica muito mais fácil a prática do bem, que é perceber que o outro é um irmão igual a nós, que precisa do nosso apoio, precisa da nossa ajuda, da nossa orientação, tá? Que muitas das vezes ele não tem a percepção que nós temos, o entendimento e o conhecimento que nós temos sobre a vida, sobre o mundo, sobre as coisas que acontecem, tá? E que precisamos apoiá-lo para ajudar ele a crescer também. Por isso nós estamos em sociedade. E quando nós ajudamos, nós somos os maiores beneficiados. Nós é que recebemos a maior ajuda. E aqui o porquê do trabalho. Porque tem muita gente que diz, eu não gosto de trabalhar não, eu gosto de dinheiro, mas não gosto de trabalhar não. Eu conheço um bocado assim. Eu gosto de dinheiro, trabalhar, meu amigo, não gosto. Eu quero um emprego, não quero trabalho. Eu quero emprego. Tá? Quando você pensa na questão do emprego, é sentadinho lá, bonitinho, né, na frente do computador, no ar-condicionado, isso é maravilhoso. Tá? Eu quero um emprego, não um trabalho. Eu gosto de dinheiro, não de trabalho. E aí a gente vê, por que o trabalho? Toda atividade nobre é uma ação de louvor e gratidão a Deus. A gente poderia encerrar aqui, né? Louvor e gratidão a Deus. Se eu trabalho, se eu tenho forças para trabalhar, né? Eu tenho condições de trabalhar, de ser útil, de produzir, eu preciso agradecer a Deus. Tantos são os irmãos que não têm condições de levantar de uma cama. Tantos são os irmãos que não têm condições nem de escolher o que vai vestir, o que vai comer, se está com frio, se está com calor. Uma pessoa é que vai fazer isso por ele. Compreende? Então, todo trabalho que eu fizer de forma útil é uma ação de louvor e gratidão a Deus. É uma movimentação de agradecimento ao Divino, porque eu tenho condições de manhã acordar, abrir os olhos e ir fazer a atividade que a mim me compete. Seja ela para o sustento da minha família, seja ela para a minha elevação moral, espiritual, intelectual, seja ela qual for. É um ato de gratidão a Deus, que nos proporciona a oportunidade de contribuir para a evolução de tudo. Nós somos chamados de co-criadores por causa disso. Somos co-criadores. Nós estamos inseridos na criação e ajudando a Deus a criar, através da nossa inteligência, através da nossa ação. E tudo isso, gente, toda essa vontade,
toda essa força que faz com que a gente se movimente, ela vai estar baseada em uma força grandiosa, que até Einstein falava sobre ela, que é a vontade. O quão o indivíduo tem vontade de fazer, de produzir, de se melhorar, de crescer. Vontade. Nada nem ninguém consegue impedir uma pessoa determinada. Ele quer, a pessoa quer, vai. Fecha os olhos e vai. Só enxerga o objetivo. Então é vontade. Se eu tenho vontade de parar de sofrer, eu preciso trabalhar as minhas dificuldades. Eu trabalho as minhas dificuldades ajudando outras pessoas que têm maiores dificuldades do que eu. Sendo caridoso, sendo benevolente, praticando o perdão das ofensas. Ferramenta importante para o crescimento é o perdão. Que muitos de nós criamos ainda uma dificuldade para ceder o perdão. Quanto mais a gente trabalhar, mais fácil ele vai ser liberado. Compreende? E o perdão não libera o outro daquela falta que ele fez. Esse é o ponto que a gente precisa entender, né? O perdão nos libera daquela situação. Mas o outro que cometeu o ato falho, ele continua responsável pelo seu ato e vai responder por ele. Compreendem? Este é o trabalho que nós devemos fazer para que a gente possa realmente progredir e entender o que Jesus falou sobre Consolador. A diminuição das nossas dores, dos nossos sofrimentos, só depende de nós, tá? E aqui a natureza está em constante movimento, desde as águas até os planetas, como a gente falou, né? E Deus pulsa em cada parte da criação. O trabalho tanto físico como espiritual é essencial para manter a vida no ritmo do Criador. Tudo está vibrando do jeito que Ele quer, do jeito que precisa ser. E aí estão as leis que regem tudo isso, né? As leis da física, as leis que o Espiritismo trouxe, que são as leis morais que estão aí contidas, né? Então, todas essas leis, é essa movimentação de Deus. Devemos amar o trabalho e realizá-lo com perfeição e inteligência, sempre guiado pelos ensinamentos do Evangelho de Jesus. Amar o trabalho. Vou trazer uma coisa pessoal aqui. Minha mãe, ela detesta cozinhar. Não gosta de cozinhar de jeito nenhum. Tratar um frango, nossa. Meu pai às vezes trazia o frango fresco, né? Aquele abatido, pronto. Nossa, ela chorava muito, né, para tratar o frango. Mas pense numa comida deliciosa, é a dela. Ela diz: eu não gosto, mas eu vou fazer com perfeição. Ela fica dentro da cozinha orando, porque ela se cortava, ela se queimava. Quando ela começou a entender o que era desequilíbrio dela por não gostar de fazer, mas tinha 5 filhos, né? 4 dela e mais um que ela pegou. Então, 5 filhos, mais um marido para alimentar. Ela: não, peraí. Isso aqui não pode ser, como a gente trouxe, um fardo para mim. Isso aqui tem que ser uma atividade que eu vou alimentar a minha família. Então ela começou a rezar, orando. Hoje ela chama de laboratório mediúnico a cozinha dela. Ela vê coisa, ela escuta coisa, entra em oração por fulano, aí ela começa a orar e tal. A sua cozinha, a sua sala mediúnica agora aí, né? Então, quando a gente ama o trabalho, quando a gente vai buscar fazer com perfeição aquilo que nós nos propomos a fazer,
né? Vai ser feito com maestria, com perfeição, e deixa de ser um fardo, como ela encarava antes. Deixa de ser um fardo para ser uma atividade prazerosa, tanto que os 5 filhos dela sabem cozinhar, né? Todo mundo sabe cozinhar, e cozinha muito bem. Minha esposa agradece a Deus que ela não sabe fazer nada, aí eu que vou para a cozinha para fazer lá em casa, né? Então, abraçar o trabalho, por mais simples que ele seja, que a gente possa fazer com perfeição. Lembra como Jesus falou, que a gente trouxe aqui? Sedes perfeito como perfeito é o vosso Pai Celestial. A gente precisa entender isso, né? Deus é perfeito na sua manifestação por todo o universo. Nós podemos ser perfeitos na nossa manifestação. Como é que nós nos manifestamos? Através desse corpo, né? Então, aonde a gente estiver, que a gente faça o nosso trabalho, aquilo que nos compete, com perfeição. Que a gente possa nos dedicarmos cada vez mais às atividades, seja ela qual for, remunerada, não remunerada, mas que seja para um fim útil, que vá trazer uma utilidade, seja para a sociedade, seja para nós. Que nós possamos mergulhar realmente, né? Estarmos ali convictos de que aquele papel a ser desempenhado é nosso. E falando de casa, né? Falando de marido, mulher, o trabalho dentro do lar não é responsabilidade da mulher. A gente precisa ter isso na nossa cabeça também, né? O trabalho dentro do lar é responsabilidade de quem mora dentro da casa. Marido, mulher, criança, seja quem for, né? Até a visita também. É responsabilidade de quem está lá. Aí os maridos aqui, né? Eu vou ajudar a minha esposa na tarefa do lar. Não, eu vou fazer a minha parte. Independente de eu ser o provedor ou não. Lázaro é quem lava o banheiro, Lázaro é quem faz faxina na casa, Lázaro é quem cozinha. Olha aí, tá? Faço tudo isso e é a minha parte de fazer dentro de casa. Isso precisa ser o quê? Conversado. Senta, conversa com o companheiro, com a companheira, vamos dividir as atividades aqui. E é assim que se faz, tá? É assim que se faz. Dentro das possibilidades, que muitas das vezes o indivíduo trabalha o dia todo, né? Todos os dias, que tem pessoas nesse sentido, a gente vai falar disso aqui também, né? Tem pessoas que trabalham dessa forma. Então, dentro das possibilidades, o que é que eu posso fazer para ter uma harmonia dentro do lar, na questão do trabalho? O que é que eu posso fazer, né, dentro do lar? Porque o trabalho nos convida a todo momento, tá? Como é que eu chego dentro do lar? Eu trabalho o dia todo, mas como é que eu chego dentro de casa? Tirando a roupa e jogando em tudo quanto é canto, a casa está toda arrumadinha, eu vou bagunçando ela toda, para que a outra pessoa, para que meu companheiro ou minha companheira venha atrás para catar, sabe? Então, precisa ter a responsabilidade de ver que eu moro dentro da casa, eu tenho responsabilidades com o trabalho dela também. Isso trazendo até para o centro espírita. É o centro espírita que eu frequento. Eu tenho responsabilidades com essa casa espírita também. Porque como o tema fala, nós somos convidados para essa criação. Nós somos co-criadores. E é trabalho nosso fazer com que a criação de Deus siga adiante. Com gentileza, com paciência, com amor, com harmonia, com caridade. Esse é o papel que nós precisamos desempenhar nas nossas vidas.
E aqui está um ponto, ó, interessante, como eu estava falando daqueles indivíduos que trabalham o dia todo, né? Todos os dias. Aqui, ó, tem que chegar um momento do repouso também, né? Então, o equilíbrio entre trabalho e repouso. Quem trabalha deve obedecer aos limites que a natureza impõe ao esforço. Natureza aqui, entenda o corpo. Você vai conseguir fazer a atividade que você faz 24 horas? Você pode até fazer, mas vai chegar um determinado momento que o seu corpo vai desligar. Você vai dizer, meu amigo, ou você para ou eu paro, você escolhe, né? Ou você para ou eu paro, você que vai escolher aí. Diga aí como é que vai ser, né? Então, precisa respeitar o corpo, os limites do corpo, sabe? O corpo precisa de descanso para recuperar as energias perdidas. Naturalmente, a gente escolhe a noite para poder ter o descanso por conta do silêncio, né? A temperatura ela baixa um pouco mais, está mais escuro, não é verdade? Então, conseguimos ter um sono melhor. E isso é parte importante para a fisiologia do corpo. E mais importante ainda para o espírito, que não foi feito para estar encarnado. Entende? O espírito, ele está encarnado, mas não foi feito para estar encarnado. Ele passa pela encarnação como um processo evolutivo. Ele se utiliza dela, mas não vai ficar eternamente encarnado ou encarnando. Vai chegar um momento que ele não vai mais precisar encarnar. Não é verdade? Não é isso que o livro dos Espíritos nos mostra? Que vai chegar um determinado momento que ele vai evoluir tanto que não vai precisar mais reencarnar. Não é? Mas neste processo ainda de encarnação, vai e volta, ele também precisa um descanso do corpo. Ele precisa se afastar um pouco do corpo, porque nós somos espíritos e não matéria. Nós estamos na matéria, utilizando ela como ferramenta de progresso. Então o espírito precisa também do descanso desta conexão com o corpo. Entende? Como Deus faz as coisas com perfeição, a gente precisa compreender isso para entender que é importante descansar. E aí a gente tem relatos, por exemplo, de caminhoneiros que tomam substâncias entorpecentes para ficarem acordados o tempo todo. Imagine, para ir dirigindo ainda, né, que é o mais complicado ainda, dirigindo longas distâncias. Tá? Então, vamos respeitar os limites do nosso corpo para com o trabalho, seja ele qual for, né? Vamos respeitar para que a gente possa ter um aproveitamento maior desta ferramenta que é o nosso corpo, para que ela tenha uma longevidade maior, para que a gente possa aproveitar quanto mais a gente ainda estiver encarnado, evoluir, progredir, aprender, se conectar com Deus cada vez mais, né? E aqui compete ao homem analisar sua capacidade, e as próprias leis da terra se inspiraram nesses limites. Entendam, dividindo as 24 horas em 3 aspectos: trabalho, lazer e descanso. Quem desejar sair dessa disciplina pagará caro, desequilibrando a sua saúde. Quem faz isso desrespeita o próprio corpo e acarreta em destruí-lo. Mas se fosse destruir, desencarnar e tchau, né? Não. Doença, que vem nos sinalizar que algo está errado, né? Como é que o corpo mostra para a gente que tem alguma coisa errada no nosso corpo? Dor de cabeça, febre, não é? Ele está sinalizando, olha, tem alguma coisa errada aqui, vem ver. Não é verdade? Então, ele vai dar sinais, o cansaço e tal. Deita, descansa. A fadiga, exatamente, né?
uma boa alimentação, alimentação saudável também. Tudo isso implica na manutenção do nosso corpo. O lazer para nossa mente, seja ela qual for esse lazer, né? Ler um livro, para passear, fazer como um rapaz aqui, está na praia, está descalço lá, ele jogou o tablet para cima, né? Ir para a praia, simplesmente sentar na areia e olhar para o mar. Isso é maravilhoso. Desacelerar, né? Quanto mais a gente desacelera, melhor para a nossa mente. Ela volta revigorada. Não vou pensar em nada, só em ficar ali descansando. Por quê? O descanso, ele faz parte do trabalho. Você está recuperando energia para voltar a trabalhar. Não é assim que acontece nas férias? Muitas das vezes a gente mete o pé na jaca, né? Bagunça. Aí precisa de mais 30 dias para descansar das férias que a gente teve. Acontece, né? Acontece. Mas as férias é justamente isso, para que a gente não pense no trabalho, descanse do trabalho, né? Para que a mente volte recuperada, revigorada, com outro tônus, com outra força, para que dali em diante a gente possa produzir mais, produzir melhor, sabe? Então, o lazer é importante. E até pequenos lazeres, não precisa esperar um ano para ter lazer, né? Pequenos lazeres, que a gente chegue em casa, assista um filme, leia um bom livro, uma boa conversa, compreende? Tudo isso é lazer, tudo isso é prazer, que a gente está trazendo para a nossa mente como alívio, como descanso, por conta do trabalho. Quanto mais a gente entender essa proporção, trabalho, lazer e descanso, nós vamos ter uma vida mais produtiva, uma vida mais útil para o que a gente for fazer, para qualquer trabalho útil que a gente for fazer. Nós vamos ter essa proporção de entendimento. Já está na hora, né? Está perto. 3 minutinhos ainda, não é isso? Pronto, vamos deixar aqui, ó. Quem já assistiu The Chosen vai saber quem é essa criatura aqui, ó. Essa série linda e maravilhosa. Aconselho quem ainda não viu ver, tá? Vou ler esse texto aqui, que é de Fernando Miramês, para que a gente possa entender mais a fundo como devemos encarar a questão do trabalho, tá? O trabalho não é apenas uma obrigação, mas uma oportunidade divina de evoluirmos e contribuirmos para a criação. Esse é o convite, sabe? Para que a gente encare este convite como co-criadores. Nós somos instrumentos de Deus dentro da sua própria criação para criar. Ao nos dedicarmos ao trabalho com propósito, não apenas garantimos nossa subsistência, mas também somos chamados a aprimorar nossa inteligência e caráter. Cada esforço, por mais simples que seja, tem o poder de transformar não só a nossa vida, mas a vida dos outros. O trabalho nos impulsiona a sermos úteis, a cultivarmos a solidariedade e a respeitarmos os limites naturais do corpo e da mente. Ele é o caminho através do qual podemos deixar nossa marca no mundo, criando algo maior que nós mesmos. Que possamos, com sabedoria, abraçar a lei do trabalho como uma força de progresso e de bem para todos, como Jesus nos ensinou. Jesus nos convidou a isso, a trabalhar, né? A colocar em prática os seus ensinamentos. E fazendo isso, nós vamos estar trabalhando na sua seara, movimentando as leis divinas, fazendo com que os ensinamentos trazidos pelos Espíritos possam ser a ponte entre nós
e Deus. Muita paz. Obrigada, Lázaro. Essa aguinha aqui, ó. Eu, ouvindo as reflexões que Lázaro trouxe, fiquei pensando assim, como tudo está muito imbricado, né, na doutrina espírita. A gente vem falando ao longo dessas semanas, né, sobre cada uma das leis. A semana passada a gente estava falando de lei de adoração. E aí você trazendo, né, você trouxe alguns elementos nos mostrando que pelo trabalho também é uma forma, né, da gente fazer esse louvor, essa adoração a Deus. E aí a gente pode trazer pela lei do trabalho elementos da lei de progresso, sim, da lei de sociedade, né, da lei de amor, de justiça e caridade. Porque elas se conversam. Exatamente. Elas se conversam, né? Como os espíritos mesmo. Quando Kardec apresentou as 10 leis, né? As 10 leis morais, e os espíritos chegaram para ele, e falou, tá tudo certo aí, tá? Mas todas elas estão contidas nessa última, que é a lei de justiça, amor e caridade. Então elas se conversam entre si, tá? Então uma vai utilizar da outra. A lei de progresso, a lei de trabalho, lei de sociedade, né? Lei de justiça, amor e caridade, elas vão se conversar, entende? Então é por isso que a gente vai ver traços de uma dentro da outra, sabe? Nessa movimentação de uma, a gente vai ver algumas ferramentas da outra ali também inseridas. E aí a gente faz sempre aquele convite, né, do estudo, né, de que já pega o livro dos Espíritos, né, essa terceira parte, e vai aprofundando, vai fazendo essas reflexões em casa, né, lendo cada uma dessa parte, se preparando para o próximo tema, né? Tem pessoas que a gente está aqui sempre, né? A gente já tem assim um público que vem sempre às segundas, que vem sempre às terças, que vem sempre aos sábados. Então, na próxima segunda-feira, que é dia 27, nós vamos falar sobre despertando a consciência para a lei de conservação, né? Então, durante essa semana já pode se debruçar sobre a lei de conservação e pensar, né, sobre essa lei no nosso dia a dia, para que essa reflexão, inclusive, flua melhor. Então, a gente sempre faz esse chamado para que a gente possa sempre se aprofundar no estudo, né, para que a gente possa avançar sempre mais nessa evolução intelectual e moral, né? Vamos para a nossa segunda parte. Agradecemos mais uma vez, meu irmão, que Deus lhe abençoe. Eu que agradeço a oportunidade e a confiança. Assim seja. Fiquemos então numa posição confortável. Nosso passe será individual. Possamos fazer a nossa conexão com a nossa centelha divina, com os espíritos amigos, com o Mestre Jesus que está aqui conosco, para que Ele acalme nossa mente, nosso ser, para aproveitarmos essa energia que nos fortalece, que nos traz equilíbrio, que nos traz cura. Possamos recebê-la e assim vamos nos fortalecendo nossa fé, fortalecendo o nosso propósito aqui na matéria, nessa encarnação, trabalhando incessantemente para avançarmos, para evoluirmos, para fazermos
a nossa transformação individual, mas ao mesmo tempo também contribuir com o progresso da nossa sociedade para que possamos evoluir coletivamente. Que essa energia nos encha de amor, de bem, traga equilíbrio para o nosso ser, possamos purificar os nossos pensamentos, sentimentos e assim refletir no nosso comportamento, nas nossas atitudes, nas nossas escolhas, para que sejam sempre iluminadas pelo bem e pelo amor do Mestre Jesus. Que possamos sair daqui com o coração cheio de paz, disseminando esse amor por onde quer que a gente passe e principalmente levando para os nossos espaços, para a nossa família, para os nossos espaços de convivência, que a gente possa ser sempre um ponto de luz, um ponto de amor. Assim, vamos agradecendo ao Pai, ao Mestre Jesus, por essa oportunidade que nós nos estamos dando de estarmos investindo e trabalhando pela nossa evolução. Agradecermos a oportunidade de aprendermos um pouco mais e termos força, coragem e muita sabedoria para colocar os ensinamentos do Mestre Jesus em prática. Que Deus nos ilumine, nos abençoe, nos fortaleça, hoje e sempre, e possa nos levar de volta para casa, carregados nessa paz e envolvidos nessa energia de amor, envolvidos nessa luz divina. Que Deus nos abençoe. Assim, encerramos nossa doutrinária de hoje, pedindo licença ao Mestre. Uma boa noite a todos. Que assim seja.